Noite, já está chegando, né? A noite está quase começando e eu quero dar boas-vindas para vocês. Nós vamos começar um bate-papo aqui sobre pão em geral. Meu nome é Johannes Rose, eu sou intitulado pela Puratos, a empresa que eu trabalho, como embaixador do pão. Nossa, que nome, hein? Parece que já viu, embaixador é para quando a gente viaja de avião, assim, andar na primeira classe. Tem nada disso. É mesmo para ser um representante do pão. Eu sou um cara tão apaixonado por pão, gosto tanto de fazer pão e de falar de pão, que eu recebi esse título de embaixador do pão pela Puratos, empresa que eu trabalho. E hoje eu vou falar com vocês, eu gostaria de contar um pouco da minha história, depois falar um pouco sobre a panificação, fermentação natural, e depois abrir para vocês poderem fazerem suas perguntas. Bom, eu sou Johannes Rose e nascido na Alemanha. Sou nascido na Alemanha, minha mãe é brasileira, meu pai é alemão. Eu vim para o Brasil com 4 anos de idade. Depois disso, né, entre idas e vindas, eu estudei na Alemanha. Só para vocês saberem, meu pai trabalhava numa organização governamental e ele era destinado a diferentes países. Até os 5 anos de idade, eu tinha morado já na Alemanha, África. Alemanha fiquei praticamente 3 meses, depois fui para a África, eh, quase fiquei 2 anos na África, depois nós viemos para o Brasil, onde eu fui morar na Paraíba com os meus pais, onde eu tenho um irmão que é nascido na Paraíba, Catolé do Rocha, imagina. E depois, a gente foi morar no Espírito Santo, e aí, depois eu fui morar em Divinópolis, que é uma cidade em Minas Gerais. Minha mãe é dessa cidade, Divinópolis, e aí a gente manteve a nossa casa nesse lugar, assim, nossa, né, o nosso lar foi lá. Depois disso então fiz o estudo, né, normal na escola, aqui no Brasil, e depois disso eu fui estudar na Alemanha, a panificação. Foi um certo choque na época, né? Imagina estudar panificação na Alemanha, tem tanta coisa na Alemanha para se estudar, né? Vai estudar logo panificação? Bom, mas quem gosta, quem já visitou a Alemanha, sabe que a Alemanha é um excelente lugar para se estudar panificação. Eu digo isso, sabe por quê? Porque ela tem uma das maiores variações, né, variedades de pães que existe no mundo. Então, você vai numa padaria, tranquilamente você vai encontrar umas 80 variedades diferentes de pães, uma variedade bem simples, trabalhando com diferentes cereais, com diferentes processos, aqueles pães mais pesados, trabalha muito com centeio. Então, a Alemanha é um excelente lugar para se aprender panificação. Depois de terminado meus estudos, eu fui morar na Argentina. Eu conheci um amigo na Alemanha que me levou para a Argentina. Eu disse: olha, você tem que conhecer a Argentina, trabalhar comigo lá e tal. E eu fui, fiquei lá 2 anos, trabalhei na padaria dele, depois trabalhei também em diferentes redes de hotéis que me fizeram enriquecer bastante assim, meu conhecimento em planificação, porque quando você forma, você aprende toda a teoria e aí sim, depois disso, você aplica a prática. Então, fiquei especialista em América do Sul, porque existem algumas peculiaridades de processos, de farinhas, que são um pouco semelhantes com as do Brasil, né? E são bem diferentes da Europa. E aí, depois dessa época, ainda morei um pouquinho no Uruguai, um pouquinho no Chile, e aí vim para o Brasil, onde eu montei meu próprio negócio. Nesse negócio eu fiquei durante 13 anos, chamava Backhaus, confeitaria alemã. No princípio chamava Backhaus, padaria artesanal, confeitaria alemã, e depois voltou mais para confeitaria alemã, porque eram espaços pequenos de 20 metros quadrados. Eu cheguei, nessa época chegamos a ter 5 filiais, e eram espaços bem pequenos de 20 metros quadrados, 25 metros quadrados, onde você podia rapidamente comer alguma coisa muito rápida. Então, assim, era mais para fazer um lanchinho, ou então levar os pães, que já trabalhava com pães integrais, trabalhava com brioches, e o resto eu trabalhava com muito semi-folhado, folhado, enfim, tudo
tudo aquilo que a Europa tinha. Então essa era um grande diferencial. E isso era uma cidadezinha do interior de Minas Gerais. Imagina o impacto que isso causou. Realmente causou um certo impacto no princípio, porque a cidade não estava acostumado a ver esse tipo de produtos, assim. Mas foi muito legal, foi um desafio muito gostoso de fazer. Eu tive esse negócio durante 13 anos. Depois dessa época, eu resolvi que deveria ou ficar grande, porque nessa época eu tinha 5 filiais e eu precisava, administrar uma série de coisas que estavam acontecendo no Brasil, como um apagão, como, enfim, estradas ruins. Resolvi condensar meu trabalho ou procurar uma nova coisa para fazer. E aí apareceu uma empresa que quis vir para o Brasil, e aí eu ingressei nessa empresa também de panificação, confeitaria, era mais panificação, né? E aí comecei a trabalhar durante 4 anos, trabalhei nessa empresa, também me desafiando em diferentes locais, porque eu era um técnico, nessa época era um técnico responsável pela América do Sul inteira. Então, você tinha que encontrar soluções que pudessem se adequar a diferentes tipos de clientes, seja rede de supermercados, seja em companhias aéreas. Bom, isso é parte do trabalho de um técnico, né? Ou seja, depois de um padeiro, eu virei um técnico em panificação, aquele que assessora e tudo mais, né? Então foi um grande um desafio, porque eu tinha que me adaptar a diferentes circunstâncias o tempo todo, e não só as condições de perfis de clientes completamente diferentes, mas também de produtos completamente diferentes. E essas empresas exigem muito da gente, que é a inovação. Tem que ser inovador, tem que apresentar inovação. E a gente tem inovação pelos produtos em si, mas também pelas receitas. E aí sim, sempre veio esse desafio, né? Como que a gente pode inovar? Como que a gente pode encantar o cliente, aquela coisa toda, né. E aí eu começo a fazer vários testes, aliás, já fazia antes também, porque quando eu tinha minha padaria, o meu negócio em Divinópolis, eu já comecei eu vi um forno de cupim e as quitandeiras fazendo, pães, que usavam muito aquele forno iglú, forno de barro, né, que se rebocava com esterco de vaca, né, para ficar bem, termoestável. E aí eu resolvi fazer um com, cupim. Cupim é aquele formigueiro grandão, né, que ele é um barro bem grosso assim por dentro, por fora, mas por dentro é tipo um favo. E aí você pode cavar lá dentro, tirar toda esse favo de barro, porque é bem mole. E aí eu coloquei umas pedras refratárias que eu tinha trago da Argentina, de um vulcão lá na região ali de Mendonça, ali que eu visitei. Peguei essas pedras aí que pesavam, não sei, uns 50 quilos. E aí, mas eu consegui fazer meu forno com o formigueiro. Foi fantástico. Depois está nas minhas redes sociais, se vocês quiserem ver, é bem legal. E quando eu trabalhei nessa empresa, Bacadão, também sempre tinha que buscar novas maneiras de apresentar, novos ingredientes, trabalhando com receitas bem inusitadas para atender públicos bem específicos, enfim. Eh, e aí surgiu a oportunidade de ingressar na empresa que eu trabalho hoje, que é a Puratos, para fazer, né, coordenar uma equipe técnica, que é uma empresa líder de mercado, super reconhecida, mas também com a mesma pegada, né? Ser inovador, ser inovador, ser inovador. Até a logomarca da empresa é isso, né? Seu parceiro para inovação. Então, assim, tem que ser inovador, tem que ser criativo, tem que ser dinâmico, você tem que surpreender o cliente. E aí, em cima disso, nós desenvolvemos tantos trabalhos fantásticos, além, né, de usar, né, os ingredientes que também são super inovadores em alguns casos, como ingredientes completamente inusitados, agregando dentro do nosso negócio. E isso me fez chegar até onde eu cheguei, né, como gerente dessa equipe de técnicos que atendem o Brasil inteiro. Mas muito mais do que isso, eu sou um cara apaixonado por panificação. Isso aí eu posso dizer para vocês. A minha esposa que o diga, que ela fala: "Nossa, tudo para você é pão".
É a verdade, eu sou um cara apaixonado. E qualquer coisa que aparece na televisão, que está ligado com pão, nossa, eu assisto. Qualquer livro eu leio, qualquer coisa, então eu sou um aficionado por isso. Porque eu gosto de entender, gosto de viver a história, e principalmente a história do pão, né. E aí quando a gente fala de pão, a gente volta, né, aos primórdios da existência da civilização, de tudo, porque o pão foi a base da civilização que a gente vive hoje, praticamente, né? Claro que não é bem assim, mas o pão fez com que a gente conseguisse, né, os primatas conseguissem, é, não só o pão, mas a agricultura em geral, mas a agricultura, boa parte dela era para ser transformada, era, né, trigo para ser transformado em pão, então posso dizer que o pão tem uma função muito importante na civilização, de fazer com que as civilizações fossem sendo construídas, porque os primatas, quando eram nômades, eles iam, né, circulando através dos processos migratórios que os animais né, faziam, porque eles eram carnívoros, andavam atrás dos animais, e aí quando consegue encontrar uma fonte de calorias, né, de ingerir calorias num lugar fixo, aí a panificação começa a dar os primeiros passos. Ela não acontece completamente porque aquelas gramíneas que eles transformaram em uma pastinha, ou comiam essas gramíneas em primeiro, depois guardaram essas gramíneas que eram as sementinhas meio adocicadas, que eles gostavam muito, e aí essas sementinhas foram maceradas, foram amassadas, esse amassado virou mingau, e esse mingau era cozido na pedra em forma de bolacha. Porém, provavelmente alguém deve ter esquecido essas bolachinhas, essa massa em algum lugar, essa massa começou a levedar, começou a fermentar, porque os micro-organismos que estão presentes no ambiente invadiram essa massa, e aí aconteceu uma coisa milagrosa, a fermentação. Isso aí é o, talvez seja a maior descoberta, talvez seja a maior descoberta do que o fogo. A fermentação hoje corresponde a 30% dos alimentos que consumimos, né? De tudo que a gente consome, 30% quase é fermentado. Então, essa fermentação permitiu com que você conseguisse sentir melhor o sabor do pão, que ele ficasse mais aerado, com isso fosse mais fácil digerido, né? Ao invés daquelas bolachas que eram ázimas, ou seja, sem fermento, e aí daí por diante você tem a Mesopotâmia com os primeiros fornos iglus, você tem o Egito com o grande rio Nilo, que, né, transbordava aquela lama nas suas margens, fazendo com que a terra ficava extremamente fértil para receber o trigo, que era também alimentado para fazer as esfinges, as pirâmides, e toda aquela civilização que já crescia muito. Aí você tem os gregos, que foram os especialistas em fermentação. Você depois tem os romanos, que criaram as primeiras escolas. Aí você tem um certo declínio, que eles chamam de declínio, que na minha parte não é nenhum declínio, né, dentro da Idade Média ali, os bárbaros quebravam tudo, e aí o alimento, o pão, ele continua sendo fermentado mais nos mosteiros, e aí você tem muito daqueles pães que são muito cereais, grãos inteiros e tal, mais ou menos por causa dessa época. E aí depois, claro, veio o grande descobridor do microscópio. Esse sim salvou a vida de muitos padeiros. Por que que salvou a vida de muitos padeiros? Porque o microscópio que foi responsável para que os cientistas conseguissem enxergar o que tinha dentro da fermentação natural, porque aquela massa, aquela fermentação que acontecia, aquela coisa borbulhante, esquisita, que acontecia na massa, era meio medonha. Por quê? Porque quando acontecia essas pestes negras, essas, né, essas, como está acontecendo agora, nessa catástrofe aí do coronavírus, eles sempre achavam que a fermentação natural era uma das causas. E aí, né, já ia, botava, o padeiro era o culpado. E aí, bom, quando descobriram, então, o microscópio, eles também conseguiram entender o que acontecia dentro de uma massa, de uma fermentação natural, inocularam as leveduras,
leveduras, potencializaram essas leveduras e essas leveduras se transformaram em fermento. Incrível, né? Então, assim, a história da fermentação natural, ela aconteceu há 6.000 anos atrás e praticamente 5.000, não sei, 500 anos ou mais, foi só fermentação natural. Até o momento em que eles inocularam o fermento, a levedura, e transformaram ele no nosso fermento. E aí esse fermento ajudou a acelerar o processo, porque como ele estava potencializado, ele era só feito para comer açúcares e produzir gás e fazer com que o pão levedasse rápido. Mas esse processo facilitou muito a vida do padeiro, suavizou e fez com que a profissão de padeiro ficasse muito mais fácil, porque antes, imagina, fazer um pão com fermentação natural, você demora, sei lá, 12, 16 horas, você usando um fermento biológico, nesse fermento que também é biológico, né, claro, mas se você usando esse fermento, você conseguia acelerar para fazer um pão até em 3 horas, se quisesse. E aí, com esse advento, nós padeiros esquecemos da fermentação natural, né? Praticamente o que a gente vive hoje na fermentação natural parece ser a coisa mais nova do mundo, mas na verdade ela já aconteceu há muitos e muitos anos e de uma maneira muito profissional. É claro que do momento que descobriram a fermentação natural para os tempos de hoje, vou dizer que a fermentação natural ela deu um salto gigantesco, porque hoje com as tecnologias, com maquinários que custam milhões de euros, você consegue alcançar o ápice de uma fermentação natural, ou seja, quais são os sabores, quais são, né, a potência das leveduras, os lactobacilos e como eles agem, como eles transformam a massa, como eles enriquecem a massa, qual que é o ápice, qual que é o melhor desempenho. Bom, a tecnologia contribui muito para isso, mas muito mesmo. Hoje a gente não consegue nem imaginar, em alguns casos, em processos, né, de larga escala, industriais, a gente não consegue imaginar que uma fermentação natural possa acontecer espontaneamente como aconteceu há muitos anos atrás. Hoje isso pode acontecer porque a gente usa muita fermentação natural para saborizar os pães, né, para levedar os pães e saborizar os pães também. E aí sim, você desde que tenha ali leveduras e lactobacilos, você consegue fazer isso na sua massa. Mas assim, numa escala industrial, você precisa ser muito preciso para que você consiga replicar, primeiro, o mesmo sabor e a mesma performance das leveduras. Então, assim, as tecnologias e tudo que existe em volta da fermentação natural contribui para você ter uma padronização nos processos, que é extremamente complexo dentro de uma fermentação natural. Bom, e a fermentação natural é parte da minha vida, não posso dizer, porque eu sou apaixonado por pão e toda cara que é apaixonado por pão tem que voltar às bases, né? E a base, sem dúvida nenhuma, é a fermentação natural. Para vocês terem ideia, eu, a empresa que eu trabalho, a Puratos, tem uma biblioteca da fermentação natural, ou seja, chama Sourdough Library. E lá tem as fermentações naturais, diferentes fermentações, mais de 100 fermentações naturais que estão guardadas nesse local encantador. E lá não só todas as técnicas, as tecnologias, mas também lá estão guardadas as histórias. São incríveis as histórias que tem dentro dessa biblioteca da fermentação natural. Nossa, vou contar duas. Uma é do Cosmas Pred, meu colega de trabalho chama Carl Desmet, e o Carl Desmet, ele viaja para diferentes partes do mundo para conhecer como essas fermentações acontecem, e ele foi num lugar que chama Cosmas. Essa ilha de Cosmas, lá tem uma tradição, quando, né, o padre benze lá, né, reza a missa, logo em seguida as mulheres pegam água benta e dessa água benta fazem uma fermentação natural.
Nossa, é incrível. Como ele benze as pessoas com folha de manjericão, a água tem um leve aroma de manjericão. E quando você faz uma fermentação natural dessa água, o seu pão também tem umas notas de manjericão, que faz o negócio ser fantástico. A outra história vem de Guadalajara, no México, na fermentação natural que acontece já desde os tempos dos espanhóis. Eles faziam um pão lá que chama birote. Esse pão chama birote. E aí o Carl Desmet foi nesse local também para conhecer como era inusitada essa fermentação natural. E aí a gente viu que uma das fermentações naturais, ele mostra que uma das fermentações naturais, ela acontece com ovos, limão, sal e cerveja. Imaginem vocês fazer uma fermentação natural com ovos. Bom, aparentemente a acidez do limão e o sal fazem com que não haja contaminação de salmonela, porque isso é feito até hoje, e é feito esse pão birote, que é servido uma sopa em cima dele. Eles colocam o birote e jogam uma sopa ali por cima e fazem, né, comem isso. É um pão super tradicional. Mas então, esses dois exemplos mostram como são ricas as histórias de fermentação natural. Hoje a gente vê a fermentação natural, principalmente aqui no Brasil, a gente vê ela crescendo muito com os home bakers, né, que são aqueles que fazem pão em casa, né, os profissionais que fazem pão em casa, e saem cada pães, saem os pães maravilhosos dessa. Quando eu acesso o Facebook, eu fico impressionado de ver tanto pão bonito, como é incrível como são incríveis esses pães que eles fazem. E esses pães são muito divulgados, né? Eles nem têm tanto volume assim, ou seja, os caras fazem às vezes 2 ou 3 tipos de pães, e esses pães são fotografados de diferentes ângulos, diferentes. Os alvéolos, então, parecem, né? Parece uma coisa de outro mundo. E até o Carl Desmet fala uma frase que é o bread porn, porque parece assim, né, você desnudando um pão, cortando, mostrando internamente os alvéolos. É muito legal essa expressão que ele fala, né, que é o pão pornográfico, né, que é mostrando todos os detalhes do pão. Acho muito legal. E aí também eu pensei, caramba, como a gente pode, né, desenvolver ideias novas para poder ajudar quem faz em casa os pães, tá? Então desenvolveu uma maneira. Até agora cheguei a 48 maneiras de assar pão sem ser no forno. Engraçado, né? Porque eu pensei o seguinte: se você não tiver um forno, como você assa um pão? Aí eu pensei na churrasqueira, no vaso, no ferro de passar roupa, já fiz também com uma lupa. Imagina, gastei, não sei, sem brincadeira, gastei uns 40 minutos para assar um pãozinho que não sei, de 10 centímetros de diâmetro. Mas é claro que um flatbread. Já sei pão na trempe, já sei pão no maçarico, já sei pão na panela de pedra, na panela de barro. Existem diferentes maneiras de assar, né? A gente vê muito pessoal falando na Dutch oven, que é aquele processo de assar na panela de ferro. Mas você pode assar esse pão também num jarro de planta. É claro que esse jarro tem que ser de barro, aquele jarro que você encontra na feira, de barro e sem tinta, né? Porque ele vai dentro do forno. Então, em vez de gastar, né, comprar uma panela tão, né, cara como é uma panela de ferro, vocês podem fazer isso de uma maneira mais simples, que é muito legal também. Bom, e minhas experiências também não são só na questão de como assar um pão, porque eu assei um pão aqui em casa, por exemplo, eu moro no 16º andar, então já assei pão a lenha aqui em casa também, porque eu tenho um forninho pequenininho que é uma churrasqueira, e essa churrasqueira eu transformei ela em forno. Saem uns pães incríveis de lá. Então, sim, são diferentes maneiras, diferentes ideias para se fazer pão em casa, que deixa o pão fantástico. E aí, com todo esse movimento da fermentação natural, principalmente de pães, e principalmente durante esse tempo que a gente está vivendo, né, do coronavírus e tal, as pessoas têm que ficar reclusas em casa,
eu vejo que uma das coisas mais procuradas na internet é como fazer pão. E tem diferentes profissionais apresentando diferentes ideias que são super legais, tanto para fazer pão com fermentação natural, como também para fazer pão usando fermento. Nenhum dos dois está errado. São processos diferentes, você vai adquirir texturas diferentes, sabor diferente, porque assim, o fermento biológico também foi tirado da fermentação natural. É claro que ele foi potencializado, é claro que ele sofreu, mas não é químico assim. Então, você pode usar ele. É claro que a fermentação natural traz um grande benefício, porque a fermentação natural ele faz com que por ser um longo processo de fermentar, normalmente 6, 7, 8 horas, você quebra muito, né, as proteínas, e aí eh, você consegue comer melhor, e aquele negócio do, né, glúten, não sei o que, faz mal e tudo. Então, ajuda bastante para pessoas que têm intolerância a glúten. É claro que não é um pão para celíaco, isso com certeza não é, mas ele ajuda bastante. Você, quando come um pão de fermentação natural, você se sente melhor, ele é mais digestível, né, ou digerível. É, Bom, eu sou alemão, posso falar do jeito que eu, que eu achar. Aí eu tenho sempre uma desculpa, falar às vezes umas palavras erradas. Bom, eu contei um pouquinho da minha história, e aí eu queria deixar aberto para vocês. Se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, eu vou recebendo daqui, e aí a gente vai respondendo uma a uma. A Ana Luísa me pergunta: a panificação terá seu futuro na fermentação natural? Espero que sim. Espero, Ana, que sim, porque a fermentação natural ela tem benefícios imensuráveis. Primeiro, pela digestibilidade. Segundo, pelo sabor e aroma que eles trazem ao pão. Quando você come um pão de fermentação natural, a sua percepção muda. Eu vou te falar, vou contar um caso rapidinho. Minha tia avó tinha, sei, 75 anos, e eu estava trabalhando numa empresa e eu estava morando na casa dela. E aí eu sempre levava um pão para ela. Sempre levava pão. E ela passou a vida inteira comendo pão doce, pão francês, todos esses pães normais do dia a dia. E aí ela foi se acostumando a comer esses pães. Nossa, ela sentiu uma falta. E quando eu mudei para trabalhar em outro lugar, ela sempre mandava mensagem: estou sentindo tanta falta dos seus pães. Então, assim, as pessoas que experimentam fermentação natural, dificilmente elas vão deixar de consumir. Eu acho que os outros pães sempre vão ter espaço, mas a fermentação natural ela deve tomar um corpo cada vez maior para atender uma demanda é, maior de clientes. Eu acho que a gente vai conseguir popularizar. Bom, pelo menos essa é a minha maior vontade, sabe? Porque eu gostaria que todo mundo experimentasse um pão de fermentação natural, porque aí vocês vão começar a sentir diferentes sabores, diferentes aromas, e enriquece muito o paladar e o sabor também. O Yuri Mota pergunta: a fermentação natural ajuda na digestão? Olha, não sei te responder essa, Yuri, sabe por quê? Porque eu não tenho esse gabarito. Eu sei que a longa fermentação natural ajuda na digestibilidade dos pães, mas não sei te explicar quimicamente como acontece. Eu sou um padeiro, e aí eu vou procurar essa resposta. Quando eu encontrar, eu vou colocar nas minhas redes sociais para que você saiba como funciona isso melhor. Eu fico receioso de responder uma coisa que eu não tenho certeza. Vinícius de Oliveira pergunta: existe alguma forma de trabalhar o Levain para ter um perfil sintomático específico? Com certeza, com certeza. Tem uma escala bem básica que fala o seguinte: é como se você traçasse uma cruz, vamos dizer assim. Aí você tem temperaturas
elevadas e temperaturas mais elevadas e temperaturas mais baixas. Você tem massa mais firme e massa mais mole. E aí, em cima disso, você consegue brincar com essa fermentação natural de maneira que você consegue adicionar diferentes, se você consegue diferentes acidez, seja ela láctea, seja ela acética, porque quando você vai para o firme e frio, você está conduzindo sua fermentação natural para uma massa madre, para uma fermentação mais acética. Quando você vai para o quente e a massa madre e a fermentação mais líquida, você está conduzindo sua fermentação natural para o lácteo, que não é nenhuma dificuldade. Eu falo porque a percepção de várias pessoas quanto à fermentação natural é que a massa seja azeda. Não é. Mas fermentação natural não é sinônimo de massa azeda. Ela pode ser, se você quiser conduzir isso a que ela seja mais acética, mas ela pode ser perfeitamente láctea também, como é, por exemplo, esse pão de Altamura. É um pão delicioso, é um pão feito com semolina, e essa fermentação natural é conduzida de maneira que o pão fique mais lácteo também. Muito gostoso também. Então, assim, você pode não só conduzir sua fermentação para diferentes perfis de sabores, através de maneiras como você conduz, bem também como ingredientes que você adiciona, né? Ou seja, se você colocar centeio, você vai adicionar um perfil diferente. Se você colocar einkorn e outros tipos de farinha, você também começa a modificar o perfil da sua fermentação natural. Uma coisa muito legal que eu gosto é trabalhar primeiro com centeio na fermentação natural e também trabalhar com farinha integral. Então, assim, esses minerais ajudam a trazer mais sabor e aroma para o pão. Vamos ver uma outra pergunta. Ana Luísa perguntando: a quantidade de proteína da farinha também influencia no pão final? Sim, influencia. Influencia a nossa farinha, em média, aqui no Brasil nós temos em torno de 9 a 10, 11% de proteína. E se você pega as farinhas francesas, né, elas já têm mais, vão de 11 a 13% de proteína. Influencia para que você tenha aquela textura, aqueles alvéolos mais abertos, você tem maior volume, melhor desenvolvimento de massa, maior salto de forno também, que é uma coisa super importante para o pão. O sal de forno é que permite abrir a pestana, aquela rachadura que o pão abre, né? Então, assim, sim. Mas, assim, eu gosto muito de lembrar que o pão é algo democrático, né? Assim, falar, eu tenho que comprar uma farinha francesa para fazer pão? Não, você pode usar, no Brasil nós temos boas farinhas para se fazer pão, tanto na padaria como em casa. Basta você saber, né, potencializar essa farinha, usando a fermentação natural ou então uma autólise, né? Usando diferentes processos, você consegue potencializar, desenvolver melhor as proteínas, né, a rede de glúten, fazendo com que você também tenha características bem similares das farinhas que a gente compra na Europa. Outra pergunta. Góis Channel. Para os mais leigos, como fazer o fermento natural? O fermento natural ele é feito de duas maneiras. Tem vou falar o raiz e o Nutella. Não, brincadeira. O raiz mesmo, a origem da fermentação natural, ela acontece com farinha e água. E aí os micro-organismos do ambiente invadem aquela massa e aquela massa vai começar a levedar, vai começar a borbulhar. E aí, durante os 2 primeiros dias, você cria muitas leveduras, e aí, a partir do terceiro, quarto e quinto, você começa a definir os lactobacilos, né? Para aí sim você vai ter a complexidade de sabores e acidez necessária para dar um caráter, um sabor bem único para o seu pão. E aí sim, a segunda maneira que é adicionar um suco de uma fruta, batata, água de batata,
uva passas, e esse suco da fruta pode ser adicionado de duas maneiras. Uma, você adiciona, né, sei lá, laranja. Pega o suco da laranja, adiciona na quantidade de água, né, tira a quantidade de água para substituir o suco, farinha, mistura e deixa aquilo fermentar, ou então você deixa com que o suco de laranja ou a maçã fermente dentro de uma água e você usa essa água para fazer a sua fermentação natural. Quando você usa frutas, batata, eu já vi até com cebola, você já começa a selecionar até pelo nível de acidez que alguns frutos têm, você começa também a selecionar os, os, é, as leveduras melhor ali, porque tem algumas que não gostam muito de acidez, né? Então, assim, você consegue filtrar melhor, né, em alguns casos. Mas, como eu disse, eu particularmente gosto de começar minha fermentação natural sempre usando farinha e água. E aí eu gosto de usar centeio para começar a fermentação natural. Pela carga enzimática do centeio, ele aumenta a complexidade de sabores e aroma. Bem também com farinha integral, é uma boa opção. Góis. Bom, Yuri Mota. Se especializar nessa área é uma boa aposta profissional? Com toda certeza. Toda certeza. Vale a pena, mas vale a pena mesmo. Porque primeiro, é uma área apaixonante, é uma área que você dá vida a um alimento, né? Sem a fermentação natural é dar vida a um alimento. E quais são as profissões que a gente dá vida a um alimento? É é uma é uma dádiva mesmo ter essa oportunidade de trabalhar com a fermentação natural. E aí, claro, esse mundo ele é tão complexo, ele é tão amplo a da fermentação natural, porque você, de acordo com o tipo de fermentação natural que você desenvolve, você consegue potencializar sabores como o sabor da manteiga, você consegue potencializar algumas notas que, combinando com o que você está utilizando como ingrediente, você aumenta eh, a percepção do cliente, sabe? Em alguns casos, tem até histórias de fermentações que ajudam a diminuir a quantidade de manteiga de algum, né? Tipo brioche, tipo croissant, e o consumidor nem percebe que abaixou a quantidade de manteiga, porque a condução da fermentação natural em combinação com a manteiga, ela traz uma percepção mesmo tendo uma quantidade menor de manteiga. Yuri, tem uma aqui, deixa eu abrir aqui. Lilia Santos. O que você indica para quem está começando agora a aprender sobre fermentação? Olha, eu indico primeiro ler bastante a respeito. Tem grandes profissionais no mercado, no Brasil, né? Tem excelentes profissionais, é, excelentes mesmo. E eu estou falando de todos de todo mundo. Estou falando por exemplo, vou dizer alguns aqui. Papola é fantástica. Depois a Papola Ribeiro é uma profissional fantástico. Depois tem o Rogério Shimura, que também trabalha com fermentação natural muito bem, faz um trabalho fantástico. Fernando Oliveira, são profissionais, né, diferentes escolas. O Senai faz um trabalho fantástico aqui também em São Paulo, com fermentação natural. Assim, esses são bons maneiras de aprender. Agora, se você fala assim, você precisa ir numa escola para aprender fermentação natural, eu acho que é bom para você se tornar profissional, porque em casa você vai errar vai errar tantas vezes, talvez, porque a gente acaba aprendendo com os próprios erros, que a escola consegue reduzir esse tempo de aprendizado para poder ganhar mais velocidade. Tem mais uma pergunta aqui que eu vou. Chefe Robinho, boa noite. Na Sourdough Library existem 105 levains. Fico matutando como seriam quais seriam as diferenças entre eles. Poderia falar sobre um pouco sobre elas?
Sim, existem várias fermentações naturais lá dentro e as diferenças são gritantes, assim, de aroma, de sabor, de textura, de modo de preparo, né? Uma delas, vou contar uma outra história de uma, uma fermentação natural que é quando que está lá dentro. Foi o seguinte, um senhor de idade ligou e falou, olha, eu queria botar minha fermentação natural aí. E aí, claro, manter essa fermentação, essa biblioteca é muito complexo, se alimentar de tempos em tempos, isso nos causa um certo, né, trabalho. E aí, se a gente for pegar de todo mundo as fermentações naturais, a gente não vai conseguir manter. E aí a gente, né, tenta só selecionar aquelas que são bem diferentes mesmo e tal, para que a gente possa manter. Mas esse senhor nos convenceu de que a dele teria que estar lá dentro. Ele nos disse o seguinte, falou assim, olha, eu gostaria de colocar minha fermentação natural dentro da biblioteca, porque eu estou com quase 80 anos de idade, vou me aposentar e meus filhos vão assumir o negócio. E eu tenho certeza que eles vão trocar a minha fermentação natural por fermento normal. E eu tenho certeza que eles vão se arrepender depois. Mas eu queria que eles tivessem, que essa minha fermentação natural tivesse guardada aí para quando eles se arrependessem, pudessem pegar essa fermentação natural. Essa fermentação natural de grão de bico, e ele fazia tipo um flatbread, sabe? Um pão sírio, assim, um pão, né, turco. E isso mostra, né, que tem os aspectos técnicos que diferem as fermentações naturais, tem os aspectos geográficos que diferem ela também. Eu te falo isso porque as bactérias, os micro-organismos que estão aqui em São Paulo, por exemplo, não são os mesmos que estão na Serra da Canastra. Esses também não são os mesmos que estão em São Francisco. Esses também não são os mesmos que estão na França, nem no Japão. Cada lugar vai criando, tem seus próprios micro-organismos, e eles são adicionados à massa, dando diferentes perfis, diferentes sabores, além de todo o processo que modifica. Então, a gente sempre fala que a fermentação natural é uma identidade e tem uma assinatura própria. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui. Vinícius Oliveira. Existe alguma forma existe alguma forma de artificialmente melhorar essas farinhas mais fracas que são mais disponíveis em qualquer mercado? Talvez disponível talvez misturando com farinha integral? Moro no interior, por isso pergunto. Olha, existe a maneira de você melhorar, quando você fala, tenho certeza que está falando das proteínas, né, para ela ter um melhor desenvolvimento. Olha, eu vou falar que os pães mais gostosos que eu comi, Vinícius, Vinícius de Oliveira, os pães mais gostosos que eu comi na minha vida não foram aqueles com os alvéolos mais abertos. Eu estou lembrado de um pão que eu adoro, que fica perto da casa do meu pai na Alemanha, e é uma fazenda. Ele assa um pão e nesse forno que ele assa o pão é um forno a lenha. Nem vapor não tem. Sai umas pedras, assim, umas coisas bem esquisitas de lá. Parece um pedaço de pedra. Mas o sabor é incrível. Eu quero convidar vocês, assim, para que vocês possam se aventurar a fazer pão sem ter que, nesse primeiro momento, pensar em como eu melhoro os alvéolos da minha fermentação, do meu pão. Sim, pelo sabor que a fermentação natural traz, pelo aroma que a fermentação natural traz. E aí, se é um pão mais denso ou mais aberto, tenho certeza que o sabor vai ofuscar todos esses detalhes. Sem dúvida nenhuma, ter alvéolos mais abertos, estão diretamente ligados às proteínas da farinha, né? Ou seja, quanto maior a quantidade de proteínas tem, mais você consegue abrir os alvéolos também. Mas existem algumas técnicas que podem melhorar isso aí. Por exemplo, se você hidratar bastante a sua massa, mas aí, Vinícius, não usa muito farinha integral, porque quando você usa farinha integral, você está adicionando muitas fibras, e as fibras também, às vezes, não permitem aquela expansão
do pão como se você usasse somente a farinha pura. Mas, sim, tudo é possível. Mas usa bastante água na sua massa, e aí liga o seu forno bem quente, e se for um forno se você tiver uma padaria, aquele forno de lastro, sabe aquele que tem aquela pedra embaixo? Você, quando o pão estiver fermentado, joga o pão direto. A transmissão de calor daquela pedra quente com o seu pão cheio de água vai fazer com que comece uma explosão. Aí estou falando de 230, 240 graus. Uma explosão de vapores fazendo com que os seus alvéolos comecem a abrir, o seu pão tem uma textura bonita também. Tem mais uma pergunta aqui. Mércio Villani da Silva. De que forma o tempo de fermentação e a temperatura influenciam no resultado do pão? Em tudo, Márcio, em tudo, influenciam em tudo. Por quê? A fermentação natural tem duas bases, tempo e temperatura. Se você modificar qualquer uma das bases, você vai modificar o perfil da sua fermentação natural. Por isso que eu volto a dizer que as indústrias que trabalham com fermentação natural, elas encontram grandes dificuldades para padronizar esses processos, porque qualquer oscilação que você tenha, tanto dos ingredientes como desses dois pilares que você me disse, que é tempo e temperatura, você modifica o perfil. E aí você começa a modificar os sabores, né, a perder padrão. E a indústria trabalha com máquinas altamente tecnológicas para tentar reduzir essas variações, fazendo com que você tenha um melhor sabor. Mas, a princípio, eu diria, Márcio, que você tentasse fazer um pão sem se preocupar muito com esses padrões, para que você experimentasse a fermentação natural, experimente ela, sua fermentação natural, para você sentir o sabor, sentir como ela está se desenvolvendo, e essa memória do paladar fique guardada na sua cabeça, para quando você começar a desenvolver outras fermentações, você ter alguns parâmetros na cabeça, e aí possa desenvolver, né, melhorar, aprimorar, através da sua lembrança do sabor. Vamos ver. Opa. Tá bom, outras perguntas eu vou responder no chat, porque eu tenho que finalizar. Olha, eu agradeço o Noeste por essa oportunidade de fazer parte dessa live aqui, de falar um pouquinho sobre panificação, algo que eu amo, de paixão mesmo, e dizer que eu estou à disposição, vou estar no chat com vocês um pouquinho para responder algumas perguntas, e queria inspirar vocês todos a fazer pão. Tenta fazer pão, que é muito bom fazer pão, é muito bom. Eu tenho um prazer gigantesco em fazer isso e amo fazer isso. Tá bom? Antes de terminar, e para finalizar, eu queria deixar uma lembrança para vocês. Não é um pão, mas é um poema. Esse poema chama Pão, Paz e é de Cora Coralina. Não sei se vou lembrar ele todo, mas até onde for, se eu conseguir lembrar ele todo, vai ser muito bom. Se não, qualquer texto, qualquer frase que essa mulher goiana falar, que é a Cora Coralina, são maravilhosos. E aí vou deixar para vocês, já me despedindo desde aqui já. É um poema que chama Pão, Paz, de Cora Coralina. Ele fala o seguinte: o pão chega pela manhã em nossa casa, traz um resto de madrugada, cheiro de forno aquecido, de levedo e lenha queimada. Traz as mãos rudes do trabalhador e a paz dos campos cheios. Vem numa veste pobre de papel. Por que não recebê-lo numa toalha de linho puro, com as mãos juntas em prece e gratidão, para fazê-lo assim tão fácil e de fácil entrega? Homens laboriosos trabalharam a terra, reviraram, sulcaram, gradearam, revolveram, oxigenaram e lançaram a semente. A semente trazia em seu núcleo a vida.
O sol, a umidade, o sereno calor e a noite tomaram dela e fez-se o milagre da germinação. E com ele veio o joio, envolvente, excrescente, já vigente nas parábolas do Evangelho. E o trigal amadureceu e entoou seu cântico de vida num coral de vozes vegetais. Venham, venham, venham! E vieram ceifeiros e cortaram o trigo. Arrancaram e queimaram o joio, cortaram, amarraram em feixes, malharam e sacaram os grãos e foi levado aos moinhos. As engrenagens moeram, desintegraram, separaram o glúten escuro, o próprio pequenino coração do trigo, até as alvuras do amido, de que se faz o pão-alvo universal. Transformaram a semente dourada num polvilhamento branco de leite que, levado às maceiras e cilindros, onde padeiros de batas e gorros brancos ensejam, elaboram e levedam a massa. Cortam, recortam, informam e desinformam e distribuem pelas casas enquanto a cidade dorme. O padeiro é o ponteiro das horas, é o vigia do forno, enquanto a cidade se aquieta e ressona. É mestre e dá lição de trabalho confiante e generoso. Pela manhã, a padaria é aberta, recendente, é festa alegre das ruas e dos bairros. Devia ter feixe de trigo enfeitando a sua porta. E é por esse caminho tão longo, tão largo, distante e deslembrado, é que o pão chega à nossa casa. Ele chega cantando, ele chega rezando e traz consigo uma bandeira branca de 6 letras. Pão, paz. Haverá sempre esperança de paz na terra, enquanto houver um semeador semeando trigo e um padeiro amassando e cozendo pão, enquanto houver a terra lavrada e o eterno e obscuro laboro pacífico do homem numa contínua permuta amistosa dos campos e das cidades. Para chegar à nossa casa, em ritmo de rotina, o pão fez sua longa jornada, passou de mãos em mãos numa grande bênção das gerações pretéritas. Pela sua presença fácil em todas as mesas, eu vos dou graças a Deus. Graças, Senhor, pelo primeiro semeador que semeou a primeira semente e pelo homem que amassou, levedou e cozeu o primeiro pão. Graças pela certeza que traz o pão. Graças pelas mil vezes que os livros santos escrevem e confirmam a palavra confiante, generosa, o pão. Reflitam, hein? É um poema lindo, não é? Um grande abraço para todos vocês, sucesso na carreira ou no fazer pão. E sempre que fizer pão, lembra, coloca toda a emoção, todo o amor que vocês tiverem, porque pão é isso. Dar à vida alguma coisa é necessário colocar muito amor para que isso cresça da melhor maneira possível, tá bom? Um grande abraço para vocês e até breve, tomara!